Olá, alunos! Muito bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam bem, muito bem, tá? Eu sou o professor Denilson, professor da disciplina de Filosofia, e hoje, alunos, nós vamos fazer a revisão, a fixação dos conteúdos para avaliação bimestral, tá? Então, eu espero que você esteja aí encorajado, disponível, animado, tá? Para essa aula que é muito importante, onde você vai relembrar, fixar melhor as principais ideias dos conteúdos que nós estudamos durante esse bimestre, tá? Então veja aí que é muito importante, eu peço atenção, concentração de vocês, e eu acredito que você vai conseguir assimilar muito bem, até porque nós já estudamos esses assuntos, né? Nós já estudamos e agora a gente só vai é, reafirmar, consolidar bem as informações. E assim se preparar bem para a prova de filosofia, onde você vai realmente testar o seu conhecimento. É na prova que você vai dizer para você mesmo, realmente eu estudei, eu compreendi, tá? Então, por isso que eu peço de você empenho e dedicação, que é para você é, compreender, entender da melhor maneira possível os conteúdos. Se você entende bem, você compreende bem, está acompanhando as aulas, está fazendo as atividades no caderno, no livro, tenha certeza que você vai conseguir fazer não uma boa prova, mas uma ótima prova, porque você é capaz. Você é uma pessoa com bastante capacidade, tá? Você é uma pessoa inteligente. Confie no seu potencial, porque é você é capacitado para tudo isso e ter um uma excelente vida de estudo, né? Uma excelente, fazer boas provas, porque você é capacitado, você é capaz, você consegue. Por isso eu peço de você muita atenção, peço de você foco nos estudos, tá? Porque se tem uma coisa importante, meu querido, minha querida, e que você vai levar para a sua vida toda, é o conhecimento. O conhecimento. Você nunca vai se arrepender de estudar, tá? Quanto mais você estuda, mais você cresce, mais você desenvolve como pessoa, como ser humano e vai fazer um monte de gente feliz. Não só você vai ficar contente, mas seus pais, seus professores. Eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo meu aluno, minha aluna assim, bem nos estudos, fazendo bem as tarefas, interagindo com o professor. Você sabe, você me conhece, eu fico muito contente, né? Então, vamos lá, foco nos estudos, atenção. E vamos para revisar o primeiro assunto que nós estudamos, né? Navegar é preciso. Lembrando a você que nessa unidade nós falamos sobre o nosso grande tema da unidade, né, do livro, né? Viver em busca do bem, tá? Em busca do bem são reflexões importantes, são reflexões que a gente faz do ponto de vista da filosofia e que nos ajuda muito na nossa percepção de realidade, de compreender bem o mundo no qual nós vivemos e assim a gente adquirir a sabedoria, porque todo mundo quer ser sábio, né? Todo mundo quer ter o conhecimento, porque o conhecimento nos faz muito bem. Navegar é preciso, tá? Acompanhe comigo aí na tela. O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que habita, acerca dos seres que vivem nele e especialmente das pessoas e de seus diferentes modos de vida. Assim, ao longo da história, muitos conhecimentos foram construídos enquanto outros foram abandonados ou modificados e complementados. Isso mostra que o conhecimento, como o próprio ser humano, está em constante construção. Então, veja aí, aluno, duas ideias importantes. O ser humano é um ser movido pelo desejo. O ser humano tem na sua natureza o desejo de conhecer. Tá? Por isso que o ser humano
sempre está filosofando, né? De onde ele veio, para onde ele vai, qual a finalidade da vida humana, qual o sentido da vida humana. Então são perguntas filosóficas que expressa de fato o desejo que o ser humano tem de conhecer, tá? Tem de conhecer. E outra, o ser humano, com esse desejo de conhecer, está sempre em construção, né? Está sempre em construção. Uma coisa, como a gente já refletiu, era a percepção do ser humano lá da Idade Média, né? Tinha uma percepção muito limitada da realidade das coisas, até porque a ciência não tinha, era pouco desenvolvido, né? A ciência não tinha tanto desenvolvimento como a gente tem hoje. A ciência, a técnica, hoje em dia está bastante desenvolvida, diferente lá de outros contextos, como a gente já estudou e a gente conclui que de fato o ser humano está em constante construção. O ser humano, a ciência, tudo que envolve a nossa vida, tá? Muito bom, né? Vamos lá. Então, aí no livro de vocês, né, vai falar do horizonte. O horizonte é o ponto mais distante que podemos enxergar em uma paisagem. Então, tá aí para tá de acordo com o seu livro aí, né? Você já imaginou, por exemplo, como uma pessoa que viveu na Idade Média acreditava que era o mundo? Então, como eu já falei, tinha uma percepção, acreditava nas coisas de forma diferente, como o ser humano hoje, da nossa atualidade, acredita. É verdade? No início da Idade Moderna, alguns povos, tá? Agora a gente vai falar um pouco lá da Idade Moderna, né? Só para enfatizar bem a ideia de que o ser humano é um ser em construção, né? No início da Idade Moderna, alguns povos europeus realizaram uma série de expedições marítimas conhecida como grandes navegações, né? Um dado histórico, como você sabe, que teve, né? Para navegar nessas expedições em busca de ampliar as fronteiras do mundo, os marinheiros dependiam de conhecimentos sobre técnicas de navegação, orientação espacial e condições climáticas, entre outros. Além disso, necessitavam de muita coragem para enfrentar longas viagens que desafiavam a imaginação. Então, veja bem, o povo dessas grandes navegação, de fato, precisavam de conhecimento para navegar, né? Precisavam de técnicas e, sobretudo, de coragem, né? De coragem. Será que a gente precisa também de tudo isso, alunos? Para a gente viver hoje em dia, a gente precisa de estudar, de adquirir conhecimento, de técnicas, tá? De orientação e, sobretudo, de coragem, né? De coragem. A gente precisa disso também? Com certeza sim, né? Com certeza sim. Até mesmo para você assistir essa aula, precisa fazer aquele esforço a mais, né? Prestar atenção, fazer as anotações, tudo isso. Os marinheiros das grandes navegações ousaram percorrer longas distâncias para descobrir o que havia além do horizonte que conheciam. Olha só como os marinheiros, de fato, eles eram pessoas corajosas, pessoas ousadas, né? Eles queriam descobrir o que havia além daquilo que eles conheciam, né? Então eram pessoas que tinham sede pelo conhecimento, desejo de conhecer cada vez mais. Em suas viagens, utilizaram alguns instrumentos de navegação, tá? Alguns instrumentos, entre os quais a bússola, né? Entre os quais a bússola. Para nos orientar, agora vem sim uma pergunta importante, né? Para nos orientar quanto à direção que devemos seguir quando nos deslocamos no espaço. Podemos recorrer à rosa dos ventos e ao sol, né? Como vocês bem podem ver aí no livro de vocês. Mas, mas agora sim, tá? A gente já pensou sobre isso, é só para enfatizar mais, né? Mas aqui podemos recorrer para nos orientar quanto à atitude que devemos tomar em cada situação da nossa vida, né? Uma atividade sobre essa pergunta, você até fez uma atividade aí no seu caderno, né? Então, alunos, para o ser humano orientar, para direcionar a sua vida, ele pode ter, aqui ele pode recorrer para ter uma boa orientação, né?
Você, aluno, para você ter uma boa orientação na sua vida, você que é adolescente, tá, tá com tem grandes projetos de vida, mas você não tem tanta experiência, você pode recorrer a que pessoas para te orientar, para te ajudar. Você pode recorrer seus pais, né? As pessoas próximas de você, o seu responsável, seu professor, aquele de confiança. Você pode consultar um psicólogo, hein? Você pode consultar o pastor da sua igreja, o padre da sua igreja. Então, você tem pessoas preparadas para te orientar, para te dar boas orientações e dessa forma você direcionar bem a sua vida, né? A sua vida. Assim como os marinheiros precisaram de técnicas, de conhecimento, precisaram ter coragem para em busca de conhecer o desconhecido, né? Assim também nós precisamos de coragem e determinação para orientar bem a nossa vida, procurar pessoas de confiança que possam de fato nos orientar e nos ajudar a crescer como pessoa, como ser humano que somos. Ok, alunos? Vamos lá, prosseguindo. O norte para as ações humanas. Então, outro assunto importante, né? Vimos que no percorrer do caminho, né, dos caminhos desconhecidos, as pessoas podem usar uma bússola para lhes indicar a direção norte e assim orientar sua trajetória. Para suas para que as suas condutas, muitas vezes elas também buscam um norte, ou seja, uma referência que as possa orientar a respeito de como viver no mundo e conviver com os outros, né? Uma referência, né? Como viver no mundo e como conviver com os outros, né? Isso é algo muito importante que a gente precisa desenvolver bem essa capacidade de viver bem, para viver bem conosco mesmo e com o outro, né? Sendo assim, há muito tempo o bem é apontado como critério para orientar as atitudes individuais, tá? Então tá aí o bem como uma direção, como um norte, como um critério para nós orientar bem a nossa vida. Em outras palavras, em tudo que a gente vai fazer, a gente pode pensar assim: vai ser bom, vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o outro, porque o bem é um critério, uma regra, uma norma de vida, né, que a gente pode sempre orientar as nossas ações, tendo o bem como referência. Olhar de filósofo. A moral é um tema bastante discutido ao longo da história. No final do século XIX, por exemplo, o filósofo alemão chamado de Friedrich Nietzsche estudou o pensamento de filósofos da antiguidade que comparavam a ideia do bem ao sol. Então tá aí Nietzsche, né, comparando a ideia do bem ao sol, capaz de iluminar a criação de regras de conduta para compor a moral. Ao refletir sobre essas ideias, ele concluiu, Nietzsche, que assim como alguns planetas têm mais de um sol, as pessoas não apresentam uma única moral, mas diversas morais. Então tá aí o pensamento de Nietzsche, né, dizendo que não existe uma moral geral, existe várias morais, diversas morais. Então, o importante é você compreender aqui, tá, alunos, é que na visão de Nietzsche existe várias morais, isto é, várias regras, normas. Um exemplo que eu sempre cito para você é que você mora com sua família, você mora numa residência. Eu tenho certeza que aí na sua casa, seus pais, o responsável, colocam algumas regras para você, né? Hora de estudar, hora de brincar, hora de dormir, hora das refeições. Entenda isso como regras, como morais, entendeu? Vamos lá. No entanto, muitos pensadores de diferentes épocas acreditaram na possibilidade de encontrarmos uma regra moral universal. Então, veja aí, turma, tá? Uma regra moral universal, ou seja,
uma regra válida para qualquer pessoa em qualquer circunstância, momento e lugar. Será que existe essa regra? Entre eles, destacou-se Immanuel Kant, que também viveu na Alemanha um século antes de Nietzsche. Então vamos ver em que consiste o filósofo de Kant. Devo dizer para você que Kant é um filósofo muito, muito importante, que a gente ainda vai estudar muito sobre ele, e ele tem na sua filosofia umas ideias muito importantes que a gente ainda vai descobrir ainda, e você vai gostar muito desse filósofo. Kant afirmou que todo indivíduo deve reconhecer e respeitar a humanidade dos outros. Então tá aí uma ideia importante, né? Todo indivíduo deve respeitar a humanidade dos outros, tá? Respeitar o outro, agindo sempre de modo como gostaria que os demais também agissem, tá? Então é aquela máxima, né? Aquela máxima que a gente sempre fala e é que é até bíblico, né? Amar os outros como a gente se ama, né? Então é nesse sentido que Kant está dizendo, né? Tá? Se você quer respeito, você quer carinho, você quer atenção, você quer ser respeitado como pessoa, então o outro também quer, então também faça isso para o outro, né? É isso que Kant está dizendo para nós, viu, alunos? Essa era a regra universal apresentada e defendida pelo filósofo. Será que isso de fato pode ser universal? Pode sim, né? É uma regra universal, né? Respeitar qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momento, né? Então, sempre visando o bem, certo? Como buscar o bem? Você já questionou se somos bons ou maus? Será que temos escolha nesse sentido? Podemos nos modificar e modificar o mundo em que vivemos? É possível fazer isso? Tá? Veja só que a gente faz filosofia, estuda filosofia perguntando, né? Fazendo perguntas inteligentes para poder a gente começar o nosso exercício reflexivo, né? Muitos acreditam que, aprendendo e seguindo regras morais pré-estabelecidas, podemos ser bons, viver e conviver bem, construindo um mundo melhor. Então, tá aí um dado importante, né? Obedecer a seus pais, obedecer seus professores, a regra da escola. Dessa forma, a gente vai ter uma boa convivência. Não é verdade? Eu acredito que sim. As ocorrências da bondade e da maldade despertam a atenção dos filósofos, promovendo investigação acerca da essência humana, nas relações sociais, do papel exercido pelas regras morais em relação aos indivíduos e à coletividade. Além disso, o assunto pode despertar nossa própria reflexão a respeito da nossa conduta e das relações que nos cercam. Então, daí a questão da bondade e da maldade, né? Infelizmente, a maldade existe, né? Mas nós, como pessoas inteligentes, pessoas que pensam, que refletem, que analisam, nós precisamos sempre optar, escolher o bem, tá? Escolher a bondade, né? A bondade sempre, embora seja difícil em alguns momentos, né? Ser bons, ser bondosos, mas é o critério importante para nós vivermos bem, primeiro conosco mesmo, depois com as pessoas que fazem parte da nossa vida, ok? Outro conteúdo importante, né? Como seria estar no lugar dos outros, né? Tá aí um assunto que ele vem em forma de pergunta para nós. Como seria estar no lugar dos outros? Você já questionou quais seriam as causas da bondade entre as pessoas? Né? Então, uma pergunta para a gente pensar. Não é fácil chegar a uma resposta definitiva para essa questão. Para essa questão, mas podemos ao menos levantar algumas hipóteses. Entre elas, destacamos duas capacidades atribuídas aos seres humanos. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Reconhecer a humanidade do outro, entendendo que ele, entendendo a ele a preocupação, estendendo a ele a preocupação e o cuidado
que se tem para consigo, tá? Colocar-se no lugar do outro para tentar entender seus pensamentos, sentimentos, desejos e necessidades. Então, é uma capacidade, né, que a gente precisa desenvolver cada vez mais, né? Tá? Sempre se colocar no lugar do outro. Para quê? Para julgar? Não, para compreender, para entender e, portanto, ajudar, né? Eu sempre digo que às vezes a gente tem a tentação de logo julgar, né? Nós somos muito rápidos para julgar e lentos para entender o outro, né? Ao utilizar essas capacidades que constituem a empatia, podemos agir com bondade, proporcionando o bem que os outros esperam, evitando ou diminuindo os males que eles sofrem. Então tá aí, ó. É compreender, ter empatia, colocar no lugar do outro, compreender sua realidade, ajudar. Dessa forma nós vamos promover o bem é que todo mundo quer, né? Que o bem sempre cresça e o mal, o sofrimento diminua. Ter empatia é buscar colocar-se mental e efetivamente no lugar de alguém, tentando ver o mundo sob o olhar dessa pessoa, pensar de acordo com as ideias dela, sentir o efeito das emoções que a envolvem. Isso não significa que devemos nos tornar iguais a essa pessoa, abandonando nossos próprios pensamentos e sentimentos. Trata-se apenas de pensar e julgar por um momento se estivéssemos no lugar dela, experimentando suas alegrias e dificuldades, a fim de tentarmos entendê-la. Então tá aí, né? A empatia, né, como um elemento importante que a gente precisa desenvolver cada vez mais, né? Sentir a dor do outro, a alegria do outro, sempre na tentativa de compreender, de fazer o bem, tá? De fazer o bem à pessoa e nunca julgar. O sentimento da empatia pode surgir entre pessoas muito diferentes uma das outras, pois elas sempre terão certas características em comum. Afinal, todas partilham a condição humana, que envolve as capacidades de sofrer e sentir dor, assim como a tendência de buscar algum tipo de satisfação ou felicidade para si. Apesar disso, nem sempre presenciamos ou vivenciamos a empatia. Então, felizmente, a empatia, né, nem sempre ela é real, mas a gente precisa desenvolver essa capacidade tão bonita da nossa condição humana. Ética e cidadania, tá? Então, pedimos exemplos de bondade e empatia em nosso meio social, tá? Então, a gente precisa realmente praticar a bondade e a empatia na nossa vida prática, né? No meio social. E isso é muito presente, né? Quando se trata da ética da cidadania, as pessoas que fazem trabalho voluntariado, né? Como a gente já bem viu. Os voluntários são indivíduos que acolhem uma causa a fim de trabalhar por ela em benefício de outros e sem receber remuneração por isso. Normalmente, essas causas estão relacionadas ao desejo de minimizar os sofrimentos e injustiças sociais. Então, tá aí o trabalho voluntário, né, como característica da empatia, simplesmente só ajudar as pessoas porque gosta de fazer o bem, e fazendo o bem a gente vai diminuir o sofrimento e as injustiças sociais que infelizmente existem na nossa sociedade. O trabalho voluntário pode ser momentâneo, ocorrendo em resposta a situações emergenciais, como acidentes e catástrofes, mas também pode ser contínuo, realizando-se em organizações não governamentais ou
em outros âmbitos da sociedade. Então tá aí o trabalho voluntário, ele pode ser por um momento, né, em situações de grandes dificuldades, mas também pode ser contínuo. Justa medida. Outro assunto, né, que a gente estudou, muito importante, né? Em momentos anteriores, refletimos a respeito dos horizontes que se apresentam à existência humana. Vimos ainda que o bem é apontado por alguns pensadores como um guia seguro para orientar nossas ações no decorrer dessa existência. Então tá aí, mais uma vez, enfatizando o bem, né, como um critério importante para a nossa vivência. No que diz respeito às relações entre as pessoas, a justiça é considerada um valor e uma virtude. Agora sim, nós vamos tratar de justiça, tá? Que, que é, em outras palavras, justa medida na visão de Aristóteles, tá? Tá aí. A justiça é considerada um valor e uma virtude e deve nortear, em outras palavras, direcionar seus comportamentos e suas atitudes. Ela é também associada ao sistema judiciário, então está ligada ao sistema judiciário, tá, gente? Ou seja, ao conjunto de leis estabelecidos em uma sociedade para definir as condutas esperadas de seus membros e de instituições responsáveis por julgar e punir o descumprimento dessas leis. Então, é o sistema judiciário que é responsável por julgar e punir, certo? Olhar de filósofo. O conceito de justiça presente no texto, ser justo, né, como você viu lá, está aí no seu livro, e ser exato, pode ser relacionado ao pensamento de Aristóteles, filósofo grego que viveu no século IV a.C. Segundo ele, a justiça, então tá aí, tá, turma? Grife essa parte aí, destaque essa parte que isso é importante, justiça na visão de Aristóteles. Justiça, assim como as outras virtudes, deveria seguir uma justa medida, tá? Então veja bem, na visão de Aristóteles, justiça é uma virtude. Aristóteles vai falar de várias virtudes, como a coragem, a temperança e a justiça, tá? Tá aí, ó. Ele na visão de Aristóteles, entende justiça como justa medida, que significa um equilíbrio entre o excesso e a falta. Além disso, pensando em sua aplicação às relações sociais, esse filósofo a dividia em três tipos. Então vamos ver aí. Aristóteles compreende a justiça, a justa medida, em três tipos que a gente vai ver agora. Primeiro, justiça distributiva, aplicada pelos governantes a seus governados, atribuindo honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam igual posição. 2. Justiça comutativa, responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. 3. Justiça corretiva, ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. Alunos, um detalhe importante. Eu quero que você pense somente nos três tipos de justiça: justiça distributiva, justiça comutativa e justiça corretiva, tá bom? Se você compreender muito bem, conseguir até memorizar esses três tipos de justiça, você está fazendo uma coisa muito importante. Vamos pensar assim, tá? De uma forma bem simples para você compreender. É importante lembrar que nem todos os que viviam na mesma cidade de Aristóteles, tá? Um dado muito importante, tá, alunos? Eram considerados cidadãos, havendo entre eles até mesmo pessoas escravizadas. Isso demonstra o quanto é difícil encontrar uma medida realmente justa nas relações sociais estabelecida em diferentes épocas e lugares. Então, alunos, só para você compreender melhor, no contexto de Aristóteles, na época dele,
nem todos eram considerados cidadãos, tá? Nem todos. As mulheres, os estrangeiros, os escravos, eles estavam fora da vida em sociedade, eles não tinham certos direitos, porque eram excluídos, tá? Infelizmente, na época de Aristóteles se pensava assim, era assim. Onde está a justiça? Frequentemente descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplos de ausência de justiça. Isto está de acordo com a imagem, né? Tem uma imagem aí no seu livro, está de acordo com a imagem utilizada para simbolizar essa virtude. A de uma mulher com os olhos vendados, tá? Trazendo nas mãos uma balança e a espada. Então, três símbolos importantes aí da justiça, né? A mulher com os olhos vendados, a, trazendo nas mãos a balança e a espada. Cada um desses símbolos tem um significado. Tal imagem decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada Têmis. Seus olhos vendados indicavam a imparcialidade. Tá aí, alunos, tá? Só para você lembrar. Olhos vendados indicavam a imparcialidade das leis, tá? Ou seja, a igualdade na sua aplicação a qualquer indivíduo. Então, a lei tem que ser aplicada para todos, tá? Por isso que tem que ser imparcial, tá, alunos? Não é porque, no caso, só um exemplo, que se eu sou juiz, a pessoa que cometeu um delito é meu irmão. Mesmo assim, eu tenho que ser imparcial, aplicar a lei do jeito que tem que ser, tá? Não é porque é meu irmão que eu devo facilitar para ele, certo? É só um exemplo para você entender a questão da imparcialidade. A igualdade na sua aplicação a qualquer indivíduo, tá aí, a qualquer indivíduo. Tá aí a balança, representava a ideia de equilíbrio, né? Equilíbrio. A pessoa tem que ser equilibrada nas suas ações, tá? Já a espada, presente em algumas representações, simboliza a força da justiça diante dos conflitos, né? De fato, a justiça tem o poder, a força de resolver os conflitos e, de fato, fazer justiça. Tá, alunos? Está aí a, a, a justiça, né? E aquilo que ela traz de simbologia, de símbolos que faz muito sentido, né, em relação à justiça. A balança de Temis era formada por dois pratos suspensos. A imagem que está na origem de expressões populares, como colocar os atos na balança, ou seja, pesar as consequências de uma ação. Na leitura, a justiça corresponde ao equilíbrio. Aliás, nessa leitura, a justiça corresponde ao equilíbrio, destacando a importância de se avaliarem as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar suas consequências. Por outro lado, indica a necessidade em situações de conflito e da intervenção de uma pessoa ou instituição que represente e organize e aplique a justiça através do sistema judiciário. Então, tá aí uma ideia importante, né? Quem que é responsável de fazer justiça? É o sistema judiciário que vai julgar e punir quem descumpre as leis, tá? É nesse sentido, tá, alunos? Tá aí a imagem, né? Coloquei a imagem para você visualizar direitinho. Olhos vendados, balança nas mãos e a espada, né? Olhos vendados significa a imparcialidade. Balança nas mãos, o equilíbrio, né? A espada também representa a força, o poder que o sistema judiciário tem para fazer justiça, tá?
Aí eu coloquei imagem também aí para você visualizar, que está no seu livro. Nos julgamentos realizados em tribunais, cabe aos juízes o papel de restabelecer o equilíbrio e a justiça entre duas partes em confronto. Geralmente isso acontece em casos de crimes e transgressões à lei. Outra imagem, né, que eu coloquei para vocês visualizarem também. O mediador ajuda a equilibrar a balança da justiça, buscando uma solução que beneficie as duas partes envolvidas em um conflito. Assim, evita-se a necessidade de processo judicial para um caso de desentendimento que não envolva crime. Então, tá aí o juiz como uma pessoa que propõe primeiramente uma conciliação, né? Então tá aí, alunos, uma, uma, uma boa revisão, né? Eu só peço para você, além de acompanhar, ter acompanhado essa revisão, além disso, peço que você também leia mais os conteúdos, porque quanto mais você lê, quanto mais você estuda, melhor você aprende, compreende, né? E também responda o exercício de fixação, tá? É muito importante. Responda aí com bastante argumento, certo, alunos? E também faça, já pedi para vocês fazerem, né? Se você já fez, parabéns à atividade do livro de atividades e também pedir para vocês atualizarem o livro didático, né? Se fez tudo, tá tudo ok, meus parabéns. Envie fotos para eu ver, porque você sabe que tem uma nota aí que vale tanto para o livro quanto para o caderno, as atividades no caderno. Então, se você já fez aí, tá tudo bonitinho, envie fotos que eu quero conferir e depois atribuir uma nota para vocês. Ok, alunos? Fico por aqui. Um grande abraço do professor Denilson, sucesso nas provas de vocês e continue estudando, focado aí nos estudos que você vai ter sucesso. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, turma.